Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Illumio, bem breve, porque é bacana para as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez. A Illumio foi fundada dentro da USP. é, a gente brinca, o professor Otávio Freire está ali, é um dos meus sócios. A gente começou ali no café da USP, trabalhando sem escritório, fazendo um café office, quase 15 anos atrás, tendo escrito esse livro sobre retorno de investimentos em comunicação, que foi, acho que a primeira obra brasileira sobre o assunto, num momento em que não tinha tanta digitalização e que essa conexão entre métricas, finanças, marketing e marca era muito inicial, né? Então a gente começou a desbravar isso junto com o Otávio e com o Felipe. A gente construiu a empresa que a gente tem muito orgulho de ter esse DNA da USP, não só pela questão científica, que a gente leva muito a sério, de trazer papers científicos para a mesa para criar os nossos métodos, também é uma orientação, né, da forma como a gente cria cultura, como a gente recruta e tudo mais. Então isso tem muito a ver com o nosso DNA. A gente é uma empresa de inteligência de dados só com foco em marketing effectiveness, né? Tudo que tem a ver com aumento de eficácia de marca a gente trabalha. Só para complementar, o professor Otávio que está ali, ele lidera as cadeiras de branding na USP e de retorno de investimentos em comunicação. Então, esses dois temas que a gente está tratando aqui, ele no marketing na IASH, da USP, e eu em inteligência artificial e estatística na ECA, né? Bom, ao longo desses muitos anos, a gente atendeu e atende ainda, né, dezenas de empresas muito grandes de legado, mas também empresas que buscaram ou buscam crescer muito, né? Então, o que foi uma XP Investimentos de 2017 até o IPO, o que é uma Ademicon hoje, que são empresas que de alto crescimento aí, a gente tem, parte delas estão aqui, inclusive, a gente tem muito orgulho de atendê-los. E essa ideia de mensurar a marca, mas também mensurar de forma econométrica e mais rígida a performance das empresas, a gente tem trabalhado com essas várias empresas. Queria mostrar também aqui e agradecer o Gustavo, o Gabriel e o César. Se puderem levantar aqui e dar um oi para a galera. São nossos líderes aqui de células específicas que atendem nossos clientes. Por que eu gosto de mostrar aqui? Porque normalmente a gente acaba de ver o conteúdo e tem 1000 dúvidas, né? E daí a gente pode se dividir aqui para ir conversando com vocês. Eles também apoiaram na construção do conteúdo. Obrigado, galera. Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma fala aqui específica sobre os 3 estudos que a gente fez. Foram quase 1.700 pessoas entrevistadas, muita métrica, muito dado, e certamente vão surgir perguntas, né? Então, a gente vai deixar as perguntas para o fim, mas vocês podem apontar aqui para esse QR Code e no fim a Luísa aqui do nosso time vai juntar as perguntas, selecionar algumas e a gente tenta respondê-las, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu olho para o cenário de um profissional ou uma profissional de marketing, liderança, eu tenho a impressão, hoje em dia, participando das reuniões, que parece que tem a tempestade perfeita, assim, né? Por quê? É um cenário macro muito ruim, né? A gente tem um dinheiro caríssimo no país, 15% de juros, que significa que os nossos CEOs e CFOs olham para qualquer tipo de investimento com muita cautela, porque é muito fácil deixar o dinheiro rendendo ou investir em algum tipo de tática que é mais comprovada. Qualquer um dos P's de marketing, eu fazer promoção, eu fazer redução de preço, eu abrir loja, é tudo mais controlado e soa mais previsível do que investir em marca, quiçá brand experience, né? Continua, desde a época do nosso livro, a gente escreveu esse livro em 2010 para 11, e a gente entrevistava grandes líderes de marketing e falavam muito sobre uma desconfiança em relação a métricas de retorno de investimentos. Falavam, não consigo isolar o efeito de ROI, de comunicação, então comunicação é a primeira área a perder investimento. Já ouviram essa frase, né? Provavelmente já, e ela continua sendo verdade muitos anos depois, com toda a tecnologia, com toda a estatística, o machine learning, a IA, que avançaram, continua sendo
a mesma coisa, de anos atrás. E muita pressão por performance, obviamente, né? Mesmo as empresas tendo um 70-30, 60-40, 50-50, que seja investimento de branding e performance, muita pressão por resultado. Então, e além disso, deveria ter uma quarta bolinha aqui, que é a pressão por implementar a inteligência artificial, né? Como se a agenda estivesse tranquila, a gente não estivesse fazendo muita coisa, ainda tem que fazer IA e mostrar serviço de alguma forma, né? Então, é complicado. A gente está aqui num ambiente em que provavelmente todos vocês acreditam em brand experience, né, e investem nisso. Então, poxa, como que a gente consegue dar conta de estudar o assunto? Nesse cenário de tempestade perfeita que eu estou chamando, as ações de marca, elas passam a ser olhadas, analisadas à luz de custo de oportunidade. Bom, é isso. Como eu posso investir no Tesouro Direto e ganhar 1% ao mês, eu posso investir em ações, que é mais arriscado, e vai ter uma promessa de um ganho maior. O prêmio tem que ser maior. É a mesma coisa. Eu posso investir aqui em mídia de performance, que eu sei mais ou menos o ROI, com uma discussão de last click, quem faz modelo de atribuição ou não, mas eu posso, com uma promessa maior, tentar fazer algo diferente. Então, essa perspectiva de custo de oportunidade é o que está na mesa dos nossos chefes, né? Os CEOs, as CEOs e CFOs. Nesse contexto, trouxe um dado aqui da Nielsen e outro da Gartner. Esse primeiro aqui é da Nielsen. 85% dos profissionais de marketing, expressam confiança na sua capacidade de medir ROI. Pô, estamos conseguindo medir bem. Só que esses mesmos profissionais respondem outra pergunta logo na sequência, que é: quantos deles realmente mensuram de uma forma integrada, de uma forma holística e conseguem dar conta disso? E desaba o número, né? 1/3 das pessoas ali consideram, e a declaração ainda, né? Consideram ter uma mensuração mais integrada. E talvez por isso, e esse é o dado da Gartner, os CEOs e CFOs, esse é um dado estrangeiro, mas acho que dialoga muito com a gente, são os mais céticos em relação à capacidade do marketing de gerar valor para a empresa. Então, um dado conversa com o outro, a gente sabe que é muito difícil mensurar, a gente sabe que é difícil demonstrar valor, mas a gente tem essa tempestade pela frente, a gente tem que buscar alguma alternativa. E esse estudo vem nessa direção, assim, a gente tentar entender um pouco melhor o que acontece, que tipo de métrica pode ser utilizada para mensurar melhor esses investimentos. Dado tudo isso que parece notícia ruim, né? Comecei de um jeito meio pessimista aqui, a gente olha para o fenômeno live marketing, brand experience, investimentos em festivais e outras iniciativas de marca no sentido presencial da coisa, e são números muito vultosos, né? Alguns deles são públicos, não sei o quanto que é exato ou não, mas as notícias dizendo 510 milhões investidos no Rock in Rio, na soma, né, de todas as marcas, dezenas de marcas, dezenas de ativações. Falou, bom, a galera está animada investindo nisso, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de mensurar. E quando a gente olha para esse tipo de investimento que acontece no paralelo de tudo o que está acontecendo de performance, a gente tem basicamente duas formas de mensurar do ponto de vista de gestão das empresas. A primeira delas, e ambas a gente tem metodologia, software e N clientes pilotando, a primeira delas é mensurar a marca semana a semana, mês a mês, ao longo de um ano, para você ver quando que a sua marca fica mais forte ou mais fraca, em qual atributo, em qual step do funil, na medida em que você faz as ativações. Ou seja, acabou de rolar o The Town, o que acontece com a Coca-Cola quando o The Town vai para a rua e depois que sai, e a Pepsi fizer algo muito bacana, como isso acompanha, sobe e desce. E isso no paralelo de Marketing Mix Modeling. Para quem não está familiarizado, basicamente a modelagem que integra cada um dos investimentos diários em cada uma das mídias online e offline. Tudo que eu fiz em cada uma das mídias, indo para um modelo econométrico, um modelo de machine learning que vai entender o peso de cada uma desses investimentos, tanto marca quanto branding,
para as vendas ou para a jornada do consumidor, né? Aqui um exemplo fictício, a gente pode na Honda ter investimentos que batem no fluxo na concessionária e investimentos que batem no fluxo do site. E essas duas ferramentas, assim, são obrigatórias, assim, são necessárias. Porém, quando a gente quer gerar um dado, como que eu faço um estudo de brand experience sem ter o dado das marcas mesmo? Porque esses dois dados, marca mês a mês, semana a semana, e MMM, cada um dos investimentos, a gente tem dos nossos clientes. Esse dado é confidencial. Bom, não dá para a gente gerar um benchmark sobre isso. Então, a gente foi buscar outras formas de tentar gerar uma contribuição para o nosso ecossistema, fazendo pesquisa relacionada à brand experience. Então, tem papers muito legais assim que falam sobre marca, MMM e brand experience. Depois a gente pode compartilhar com vocês. E basicamente eles têm uma lógica de tentar entender. Primeiro, assim, a provocação que é: eu posso fazer propaganda, simplesmente pegar um bom filme que eu já coloquei na Globo, uma boa peça que eu coloquei no TikTok, no YouTube, seja lá o que for, e investir mais, alguns milhões nisso, do que investir no Rock in Rio. O dinheiro é o mesmo. Mas será que a eficácia é a mesma? Ou seja, se a gente comparar propaganda com experiência, tem uma diferença? E a segunda hipótese, assim, tem diferença no longo prazo? Sabe aquela coisa, poxa, eu vi o show da Madonna, eu sou cliente Blaster do Itaú e fui lá no camarote. Essa experiência, ela vai ser memorável, ela vai ser, em inglês chamam de vividness, né? Vai ser vívida o suficiente na minha cabeça para depois de anos eu lembrar? Porque é isso, a propaganda, eu lembro da propaganda da semana passada. Uma grande experiência, provavelmente, eu lembro depois de anos. A gente vai chamar de eficácia das ações. Eu sempre tenho medo do pessoal tirando foto, porque esses números são fictícios. Daí todo mundo abaixa, né? É o raciocínio. Todo mundo abaixa. Quais atributos e percepções que mais constroem identificação, brand equity, e lá do outro lado, alguma variável de resultado de negócio, né? Intenção de compra, propensão da pessoa a pagar mais caro, satisfação, o que mexe? Porque talvez investimento de propaganda mexa em algo e talvez investimento de brand experience mexa em outro algo, outra métrica. Então, quando as marcas investem nesse montão de coisas legais, aqui eu estou mostrando algumas imagens do The Town, o que acontece do ponto de vista de mensuração, e a gente vai olhar isso como modelagem estatística para entender qual dos vários atributos possíveis é mais sensível a esse tipo de investimento e onde não muda quase nada e assim não vamos ter grandes expectativas porque não é ali que a gente vai mexer algum indicador, né? Isso ajuda muito, não só a pensar a estratégia, mas a pensar metas e pensar as ativações, e depois a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de algumas das ativações que são mais lembradas, mais reconhecidas, que geram um modelo mais adequado, mais bacana para as marcas que investem, tá bom? Então a gente vai fazer um coffee rapidinho, daqui a uns minutinhos a gente volta.